Olá, olá, meus amigos do canal, muito boa tarde a todos. Sou Franklin Assis, advogado criminalista, para quem não me conhece, e hoje estou aqui neste dia 14 de março de 2018. Eu digo 14 de março de 2018 porque o que eu vou falar tem muito a ver com a data. E por que com a data? Porque o que eu for falar hoje pode ser que daqui a alguns dias perca totalmente o efeito. E o que eu vou falar hoje? Vou falar de indulto de comutação de pena. Muita gente me pedindo, me ligando, estão vendo na televisão, né, todas essas alterações que teve. Então hoje a data é oportuna, o momento é oportuno para eu falar um pouquinho sobre indulto de comutação de pena. Não vou fazer um vídeo aqui falando tudo que tem para falar, para não ficar muito longo, então vou fazer um vídeo aqui fracionado, vou fazer uma série de vídeos tratando do tema, tá bom? Então vamos direto ao assunto, sem churumela, sem choro, sem vela, sem fita amarela. O que é indulto, pessoal? O pessoal me pergunta, doutor, Frank, o que é indulto? O que é comutação? Não vou também entrar aqui no contexto histórico, deixa isso aqui lá para a sala de aula. Indulto nada mais, nada menos é do que perdão presidencial. O presidente da República perdoa a pena aplicada a alguém. E a comutação é o perdão parcial. Indulto, perdão total da pena, e a comutação, perdão parcial. Todavia, para as pessoas submetidas às penas receberem esse perdão de pena, ou esse perdão total, esse perdão parcial, ela deve se encaixar em alguns requisitos. Existe aqui alguns gabaritos em que cada pessoa, cada indivíduo precisa estar enquadrado dentro desses pré-requisitos para que possa aí ser beneficiado com o perdão total ou com o perdão parcial. Dito isso, o que mais que eu tenho que dizer para vocês? Então, no final do ano, o presidente da República, ele edita ali um decreto. Ele edita um decreto ali estabelecendo as regras. Quem serão os beneficiados com o perdão total ou perdão parcial da pena. E no ano de 2007 não foi diferente. O presidente Michel Temer editou ali o decreto 9246 de 2017 e que fixou as regras para o perdão total e o perdão parcial. Lembrando que em 2016 não havia o perdão parcial, que é a comutação. A comutação de pena não estava prevista no decreto de 2016. Mas o que aconteceu? Rapidamente aqui para vocês se situarem. Aconteceu que no dia 25 de dezembro, que esse é o indulto natalino, que é o marco para a obtenção do benefício, é o dia 25 de dezembro do ano. Após a promulgação a publicação desse decreto, a ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, ela suspendeu os efeitos de alguns dispositivos desse decreto. Em fevereiro, o ministro Barroso manteve essa suspensão e agora essa semana, né, o ministro Barroso, de forma monocrática, ele fez algumas alterações. A pergunta que não quer calar é a seguinte: eu vou aqui falar sobre se o ministro pode ou se não pode mexer nas questões ali é ato privativo do presidente. Não vou falar sobre isso, tá, pessoal? Eu vou aqui falar sobre as regras, sobre as questões do indulto propriamente dito. Então vamos direto ao ponto. O presidente Michel Temer, ao estabelecer as regras do indulto de 2017, inicialmente ele disse o seguinte: aos condenados que cumprirem. Então, outra coisa que eu não posso esquecer de falar, para vocês entenderem aqui nesse primeiro quadro, esse primeiro bloco vai ser o gabarito para vocês entenderem e se situarem como aplicar o indulto e a comutação. Pois bem, 3 requisitos devem ser levados em conta para poder encaixar ali se tem ou se não tem direito à concessão do benefício. O primeiro requisito é se o indivíduo é primário ou reincidente. Tá? Primário ou reincidente. Então, a partir daí, você já começa, para quem estiver vendo esse vídeo, poxa, será que eu tenho direito a indulto? Pensa lá, sou primário ou sou reincidente? Primeira coisa. Segundo ponto, se o crime na qual foi condenado foi cometido com violência e grave ameaça ou sem violência e grave ameaça. Porque se foi cometido com violência e grave ameaça, tem um requisito específico. Se foi sem violência e grave ameaça, um outro requisito específico. E um terceiro requisito para poder encaixar ali a concessão do indulto é a pena aplicada. Tá certo? Então lembre-se, primário ou reincidente, crimes praticados com violência ou grave ameaça e a quantidade de pena aplicada. E antes de avançar nos requisitos, para deixar isso lá para o meio, eu já vou aqui nesses 5 minutos que eu falei, já vou deixar claro.
Muita gente me procurando, muita gente me ligando e perguntando sobre os crimes de tráfico de drogas. Pessoal, os crimes hediondos e equiparados a ele, ou seja, tráfico de drogas, o caput do artigo 33 e os outros hediondos, que aqui eu não vou falar sobre crimes hediondos, por baixo ali, o latrocínio, a tentativa do latrocínio, o homicídio qualificado e por aí vai, o estupro, esses crimes, o presidente da República não descreveu, não elencou como crimes que fossem suscetíveis à aplicação do indulto. Então não fiquem tristes, porque nesse decreto, crimes hediondos ou equiparados a ele, não cabe indulto nem comutação de pena. Ah, mas tem um dispositivo lá que fala... Tem, eu já vou explicar lá na frente. Eu já vou adiantar rapidinho. Cabe o indulto para aquelas situações em que foi aplicado o parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas. O que é isso? É o tráfico privilegiado, aquele tráfico em que foi possível a redução da pena, em que aquele traficante eventual, que teve alguns tempos atrás uma decisão em que afastou-se a hediondez daquele traficante, daquela pessoa que foi condenada no crime de tráfico, e naquele crime, naquela condenação foi aplicado o parágrafo 4º do artigo 33. Por quê? Nesse caso, não se aplica a hediondez. Aí sim, neste caso, quem foi condenado e na condenação foi aplicado o parágrafo 4º, caberia o indulto. E no momento oportuno eu vou dizer qual é o requisito. Então, gente, para fechar esse bloco, o gabarito que nós temos que entender é esse, tá bem? Então, assim, já vou deixar bem claro também, para vocês entenderem na íntegra tudo o que o decreto presidencial, as modificações que teve, o que está em vigor nesse momento e o que vai acontecer, assistam todos os blocos desta série, porque ao final vocês vão entender sem sombra de dúvida. Não consigo explicar numa tacada só. Eu vou dividir para de forma bem didática, você, principalmente o leigo que não entende, que às vezes fica na dúvida, cabe, não cabe, ouve uma notícia e recebe, enfim, vamos deixar bem claro aqui para vocês entenderem qual é a real aplicação do indulto e da comutação de pena, tá bem? Um abraço, pessoal. Assistam o próximo vídeo, vocês não vão se arrepender. Todas as dúvidas vão ficar sanadas. Fiquem todos com Deus. Fui!